de Justiça, Dr. Sérgio Diefenbach, que hoje fala sobre episódios de violência extrema e a violência do cotidiano. A gente tem visto muitas ocorrências aí, sejam na região, fora da região, né, fora do país também. Tem assustado muita gente da forma como essas violências acontecem e tem nos preocupado bastante, né, doutor Sérgio? Bom dia. Sim, bom dia amigos, ouvintes. De fato, a violência é uma manifestação humana que causa preocupação permanente em todas as sociedades, em todas as comunidades. Em alguns momentos, em alguns locais, ela tem algumas características, em outros, ela tem outras. A existência de uma fácil comunicação dos dias de hoje, por redes sociais, pela imprensa, por rádio, televisão, por vocês todos, isso nos coloca em contato direto e imediato com episódios bem graves de violência, como são esses recentes que nós temos visto. É chacina numa escola, é mãe degolando enteado, gestos de agressão inacreditáveis e até mesmo agressões outras do cotidiano, como na rua, dentro de bares, etc., como cada cidadão tem um celular, termina gravando e esses fatos impactam a nós que estamos olhando isso diariamente e nos faz refletir sobre a violência. Nesse rápido e curto espaço, nós precisamos destacar talvez algumas coisas. A primeira delas é que esses episódios de violência intensa que nós testemunhamos, em alguns casos, eles não são a rotina da nossa comunidade. São episódios extremos que acontecem e sempre aconteceram e nos assustam. São episódios de total descontrole, absoluto desequilíbrio, tanto que às vezes a pessoa que pratica a violência logo adiante pratica sobre si próprio. Não raras vezes acontece que um delito desse é sucedido do próprio suicídio. Estes episódios, eles não é que eles não sejam detectáveis, eles podem ser detectados, mas são de mais difícil detecção porque eles surpreendem qualquer expectativa. Mesmo neles, é necessário, e aí a comunidade que precisa estar olhando em dois aspectos. O primeiro deles, de uma maneira mais preventiva, e para isso servem os serviços todos de base do dia a dia, da escola, dos postos de saúde, dos ambientes sociais, que já se detectam pessoas que possam ter comportamentos dessa natureza. A lei, é muito estranho as pessoas compreenderem isso, porque a lei ela entra depois do fato ocorrido. Então eu não consigo prender um sujeito porque eu acho que ele vai praticar um delito. Nós temos sim que observar, verificar se há uma situação de doença mental, aí pode haver uma intervenção na área da saúde, ou se ele já praticou um delito e está prestes a praticar um segundo delito, temos a prisão preventiva. Então nós temos que olhar muito, e esse é um dos pontos da nossa década, é olharmos para a saúde mental das pessoas. Nós estamos percebendo um adoecimento mais evidente, um adoecimento mental de adultos e jovens. Esses adoecimentos mentais podem gerar condutas deste patamar de desequilíbrio. Então, essa observação, quanto mais precoce for, quanto mais as intervenções forem na família, na saúde, nos ambientes sociais, mais nós vamos arrefecer um eventual ânimo destruidor que possa estar disparando numa mente humana daquela natureza. Além disso, sim, mecanismos outros de prevenção, como verificação de entrada com armas, verificação de condutas exageradas com álcool e drogas dentro dos estabelecimentos, dentro das escolas, nas nossas casas, nos nossos redores, comportamentos que possam anunciar uma conduta desequilibrada daquelas. Bom, isso é um setor de violência e esse é o que nos assusta, é o que mais nos impacta. Mas existe um outro patamar de violência, que é a violência do cotidiano, e por isso que eu fiz questão de colocar isso na chamada, que essa é mais silenciosa e, ao mesmo tempo, ela é mais grave que aquelas outras episódicas. Por quê? Porque ela é mais espalhada, ela é mais repetida e ela atinge um número maior de pessoas. Embora ela não cause um impacto evidente como esses casos de chacinas e etc, etc. Esta violência do cotidiano, que também parece em alguns momentos estar aumentada, em razão também de não vou dizer de um adoecimento mental das pessoas, mas de um enfraquecimento da tolerância das pessoas. A ideia de que tudo se resolve na violência, de que tudo se resolve na porrada, desculpe a palavra, que tudo se resolve na força.
Isso tem estimulado, às vezes, as pessoas a reagirem desproporcionalmente nessas situações. Não raras vezes nós vamos encontrar um episódio de violência em que o A agrediu o B e o C, para intervir naquilo, vai e agride mais ainda. Então fica uma agressão resolvendo uma outra agressão e um episódio de violência que depois nós ficamos anos dentro do judiciário para identificar quem fez, como fez e qual é a pena que cada um deve tomar. Estes casos de violência cotidianos são os que nos preocupam e são os que deveriam ter maior atenção das nossas autoridades gerais, porque eles estão dentro das casas, eles começam. E eles têm ligação com os episódios graves de violência. Se nós formos pesquisar esses episódios graves de violência, seguramente nós vamos encontrar históricos familiares de violência cotidiana do dia a dia. Ou desde o útero, ou desde da primeira infância, ou é pai com a mãe, ou é dentro de casa. São pequenas implantes de gestos violentos que vão gerando traumas nas pessoas e vão repercutindo em comportamentos desequilibrados lá adiante. Esta violência do cotidiano pode ter características de epidemia, pode ter características de um adoecimento geral de uma sociedade e que precisa das nossas atenções. Voltando, preventivamente e repressivamente. A aplicação da lei, a aplicação da pena, a prisão ou processo é apenas um dos elementos que reduz ou pode reduzir ou talvez frear um pouco a violência. São fatores que inibem e fatores que estimulam. Então, a impunidade é um fator que estimula, a bebida fácil é um fator que estimula, o acesso a drogas é um fator que estimula, a violência na infância é um fator que estimula, decepções e desagrados da vida também estimulam. De outra parte, o que desestimula? Um serviço de fiscalização eficiente, um serviço de saúde eficiente, serviço de educação eficiente, sensação de igualdade entre as pessoas, respeito recíproco, aquilo que a gente aprende lá no jardim da infância e não estamos conseguindo, talvez, ensinar a contento. Bom, essa questão envolvendo o direito, ela toma forma no momento que tudo deu errado. Depois que o fato se consumou, depois que a violência já aconteceu. E você toca num ponto importante, que é justamente nessas questões emocionais, de trabalhar essa inteligência emocional. Tanto é que existe uma qualificação de crime passional, que é justamente movido pela emoção. A gente sabe que o ser humano ele tem sentimentos, sejam eles de vaidade, de inveja, de posse, e que podem, em determinados momentos, florescer e resultar numa violência, nas vias de fato, e por isso é tão importante a gente também cuidar do núcleo menor que a gente tem, que é na nossa família, e especialmente da qualidade das nossas relações. E a gente consegue ver inúmeros conflitos acontecendo justamente em função disso, em função de namorado, em função de amigo, em função, enfim, e que são situações que poderiam ser evitadas muitas vezes com uma conversa ou com evitar relações tóxicas que acabam sendo geradores de conflitos, como alguns que a gente tem observado aqui na nossa região. Perfeito, Nicolas. Isso, nós no Brasil estamos nos dando conta, e nós já falamos sobre isso e continuaremos falando várias vezes, porque Lajeado está entrando nesse aprendizado socioemocional. O aprendizado socioemocional ele já é feito em países europeus há muitos anos. Ele entra no Brasil como lei há alguns anos atrás, mas na prática ele ainda não se implementou. Em Lajeado tem o programa socioemocional, chama-se Seja Socioemocional de Lajeado, onde se busca tratar isso desde a primeira infância até a adolescência, exatamente bem na linha do que tu tocou, porque muitas vezes o ato de violência ele é uma explosão de sentimentos e emoções não resolvidos ou não tratados ou não explicados de maneira adequada. Na medida em que as pessoas conseguem conversar mais facilmente sobre isso, ele tem uma tendência de aliviar essas raivas reprimidas e não extrapolar em atos de violência. Fazendo uma comparação bem grotesca, eu conversava com uma família essa semana na promotoria. Historicamente, os homens praticam mais atos de violência. Há uma série de razões para isso, algumas biológicas, outras históricas, mas outras tantas culturais, e nós vamos observar que normalmente no comportamento feminino as mulheres têm mais facilidade de conversar sobre as suas angústias com as amigas, com a mãe, com o parente, com o marido, choram mais fácil, e o homem o que faz? O homem reprime as suas dores. O homem foi acostumado a dizer que o homem não chora,
que o homem tem que se manter firme e que o homem tem que segurar. E como é que ele termina extravasando isso? Muitas vezes buscando no álcool, na droga ou em atos violentos o extravasamento de uma frustração ou de um trauma que ele não conseguiu trabalhar adequadamente. Então, o que nós estamos aprendendo recém nesse século? Que sim, nós podemos ter inteligência emocional. É ser inteligente e não ser bruto. É o momento em que a gente deixa de agir como animal para voltar a agir como ser humano. Esses atos de violência são absolutamente animalescos. Nós funcionamos com uma parte do cérebro que o racional não está funcionando, não está mais segurando. Volta a ser um cérebro mais parecido com o de um animal. Na medida que nós formos aprendendo gerações por gerações a trabalharmos com as nossas emoções, nós vamos conseguir diminuir a intensidade desses ímpetos violentos. O nosso ouvinte, o Serginho Lapuente, a gente até não consegue explorar mais em função do tempo, mas ele questiona o porquê do desequilíbrio emocional de alguns policiais. A gente vê episódios muito isolados de alguns excessos que acontecem da polícia, mas às vezes a gente também não pode ter uma visão de que o policial ele não é preparado, porque a gente sabe que existem critérios muito severos para que o policial possa exercer a sua atividade e muitas vezes algumas situações isoladas acabam criando uma imagem que não é a verdadeira da polícia. Se a gente olhar nos Estados Unidos, por exemplo, os oficiais, os policiais, bombeiros, eles são muito mais respeitados. É uma visão muito nossa aqui, muitas vezes, de questionar, muitas vezes, o trabalho da polícia, que é muito bem feito e que, assim como qualquer profissão do mundo, existem alguns que não são bons profissionais. A atividade das polícias, nós cometemos um primeiro grande erro, é de fazer uma avaliação genérica, né? Primeiro, os policiais são seres humanos. Os policiais são homens adultos e mulheres adultas, pais de família, com salários, com as suas necessidades também, com o seu estresse do dia a dia também, com o risco que eles correm todo dia. Então, o policial que está na linha de frente, ele está sempre entre a rocha, entre o mar e o rochedo, porque ele está já diante de uma conduta violenta, ele está agindo no momento de emergência e ele está sob estresse máximo. O preparo que os policiais têm é exatamente para conseguirem se manterem equilibrados nesse momento. Nem sempre conseguem, porque são humanos e também alguns traumatizados pelas suas próprias corridas da vida. E é por isso que as polícias possuem comandos, possuem estratégias e às vezes alguns policiais têm que ser sim retirados da linha de frente para respirarem um pouco, serem colocados numa outra atividade, para equilibrarem e equacionarem a sua própria inteligência emocional. Então, jamais vai se aprovar ato de abuso de autoridade de quem quer que seja da brigada, seja da Polícia Civil, seja da promotoria, seja de qualquer órgão que exerça a autoridade. O abuso de autoridade é crime, ele é punido, inclusive, com o afastamento, com a punição. Mas eles sim acontecem porque nós estamos numa sociedade violenta, muito exposta e colocada frente a frente, o ato violento com o policial estressado. Isso gera episódios de desequilíbrio, seja do agressor, seja no controlador, seja na segurança pública e até mesmo na segurança privada, quando às vezes são contratados e também descambam para um excesso numa intervenção que não deveriam ter feito tão incisivamente. Dr. Sérgio Diefenbach, muito obrigada pelas suas colocações. Com certeza é um assunto que a gente vai voltar a tratar aqui, né? Eventualmente a gente precisa falar sobre isso, até para que a gente possa refletir sobre isso, tentar mudar de alguma forma. Muito obrigada. Sempre. Um abraço para vocês. Ok, muito obrigado ao promotor Sérgio Diefenbach participando conosco do quadro Direto ao Ponto. Agora 10 minutos restando para as 11, 8,6 a temperatura, vem aí o recado da Pura Vida e em seguida a entrevista com o presidente da SIC Vale do Taquari, o Ivandro Rosa, falando sobre o edital de concessão das rodovias estaduais do Vale do Taquari. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os amigos ouvintes. Vamos então hoje falar da